O Tribunal de Contas da União pede ao STF os detalhes das festas luxuosas de Daniel Worcar, o dono do Banco Master, em Trancoso, na Bahia. Assunto para Janaína Camelo. A gente continua em Brasília, aqui na Jovem Pan. Existe uma lista de quais autoridades participaram, ou que teriam participado desses encontros. Janaína, boa noite para você. Muito boa noite para você, Tiago. Pois é, a resposta que todos nós queríamos saber, mas tudo está em sigilo. E aí o que acontece nessa decisão? Uma decisão do ministro Jorge Oliveira, lá do TCU, que é o relator do processo envolvendo essas festas no Tribunal de Contas. Então, é o pedido que ele faz para o ministro André Mendonça, do STF, que é o relator da investigação do Banco Master. Então, ele diz nesse despacho exatamente o seguinte, que se caso surjam elementos na investigação lá do STF sobre que sejam relacionados a esse processo lá no TCU, então que o STF, que o ministro André Mendonça possa compartilhar com a Corte de Contas. Nessa mesma decisão, o ministro Jorge Oliveira, ele suspende a análise desse processo específico no TCU até que eventuais elementos de prova sejam compartilhados, né, na investigação lá do STF, e pede também que a área técnica do Tribunal de Contas também monitore essa investigação no Supremo Tribunal Federal. Como que esse caso chegou no TCU, Tiago? Foi uma representação do subprocurador-geral Lucas Rocha Furtado, que foi apresentado no final de janeiro, alegando o seguinte, em razão de suposto envolvimento de autoridades federais da alta cúpula em eventos privados, e aí ele cita o nome dos eventos, Cine Trancoso, realizados em residência de veraneio na Bahia, festas organizadas por Daniel Worcar, dono do Banco Master. E também quer saber se houve envolvimento, inclusive, de órgãos públicos no financiamento dessas festas. Quando essa representação chegou no TCU, precisou passar ali pela admissibilidade da área técnica, né? Como acontece em todos os processos. E, inicialmente, a área técnica pediu o arquivamento. Disse que essas alegações estavam baseadas em conteúdos da mídia, notícias da mídia, sem mínimos indícios de irregularidades em gestão de contas, e diz que isso foge da competência constitucional do TCU. Mas aí o ministro Jorge Oliveira, pegando esse caso, ele negou esse arquivamento e ele disse que há uma alta sensibilidade e relevância dessa matéria, que isso acaba impedindo o arquivamento. Então agora ele suspende a análise do processo até que caso surjam elementos probatórios ali na investigação lá no STF. Tiago. Daqui a pouco a Janaína volta para falar sobre os penduricalhos da justiça, até daqui a pouquinho. Vou chamar a Denise Campos de Toledo entrando aqui nos nossos estúdios. Bom, essa investigação, tudo isso vai ganhando muita força. Quem participou, quem não participou agora. Deve ter muita gente temendo o nome aparecer por lá, né, Denise? Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Tiago. Boa noite a todos. Exatamente. Não é só questão de festas, é a festa, todo o relacionamento que Worcar tinha no meio político, no meio jurídico, tudo que a gente tem visto aí nas investigações. E tem mais investigação correndo também, como sobre os direitos creditórios negociados pelo Banco Master relacionados a usinas de álcool. Isso foi enviado ao STF na última sexta e prosseguem as investigações. O foco são créditos de usinas falidas e operações de compra e venda entre fundos de investimento. Há uma valorização extrema dessas usinas, sem justificativa técnica, mudança de valor. O Master pagou, por exemplo, 320 milhões de reais na Amazonita, não é? E teve uma valorização repentina de 235%. Então, parece ser mais um daqueles esquemas fraudulentos, como aquele excesso de operações envolvendo vários fundos de investimento e empresas para criar um volume de recursos, um patrimônio fictício para mostrar para o mercado financeiro, mas que não tinha uma base sólida e que levaram, no final das contas, à liquidação do Banco Master e de outras instituições. Bom, a gente continua